Fala, querido, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, né? Primeiramente, já quero pedir para você dar um like aí no vídeo, se você gostou dos outros vídeos anteriores, eu sei que você vai gostar desse também, então dá um like aí, ajuda esse canal a crescer, a gente está novinho ainda, a gente tem 2 meses só, mas eu quero que esse vídeo possa chegar a mais pessoas para alavancar o canal, para o YouTube poder entender que é um conteúdo relevante, tá? E indicar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas assim agregar a comunidade desse canal, beleza? Já agradeço de coração, tá? Bom, gente, vamos lá. Ontem o Ibovespa subiu novamente. Ele não se decide, hora desce, hora sobe, hora cai, hora levanta, enfim. Bem-vindo ao mundo adulto da renda variável, né? Bom, o que eu posso dizer quanto a isso? A gente estava 98 mil, chegamos ao patamar de 91, voltamos aos 95. O mercado ele tá parecendo aquela menina do ensino médio, né? Aquela que a gente gostava, né? Que hora fala com a gente, hora não fala, enfim, é isso aí. O Guedes ele mencionou que agora, Paulo Guedes, nosso ministro, né? Ele mencionou que agora é hora de ressuscitar as reformas, né? Da Previdência, reforma tributária, porque a crise já está passando. Eu, sinceramente, eu não sei em que país, ou melhor, em que mundo que ele vive, porque há um temor de uma segunda onda de contaminação e ele acha que a crise, né, os projetos e reformas anticrise já passaram seu momento. Bom, eu admiro muito ele, mas agora realmente com esse discurso dele eu não entendi, na verdade, qual a intenção dele com o discurso, né? Um pouco incoerente. Mas enfim, o Copom ele reduziu a taxa de juros da Selic para 2,25, sem surpresas nenhuma. Como eu falei no vídeo anterior, né? Já estava previsto isso, né? E assim, juros baixos trazem mais investidores para a bolsa, né? Só que na contramão disso, eles afastam investidores internacionais do Brasil. Vou falar disso daqui a pouco. Ações de bancos também tiveram uma relevante alta no mercado devido a certas nuances no discurso do próprio Paulo Guedes, tá? E a Eletrobras também teve suas ações com alta, porque o próprio Paulo Guedes ele falou também de uma possível privatização da Eletrobras, e isso aqueceu o mercado, né? Então, enfim, tem muita coisa aí acontecendo, o mercado está fervendo e a gente, na verdade, não tem ao certo uma posição que possa nos dar um conforto melhor, tá? Bom, Selic a 2,25. Vamos falar disso, que isso que é importante para a gente abordar aqui agora, né? Um novo recorde, né? No patamar da história da economia brasileira. Nunca, vou parafrasear aqui o nosso ex-presidente, né? Nunca antes na história desse país nós tínhamos visto algo parecido, né? É um cenário desafiador para países emergentes como o Brasil, ter uma taxa de juros tão baixa, né? Apesar de todo o esforço monetário já utilizado, o próprio Paulo Guedes, né, e as pessoas responsáveis disseram que ainda temos uma janela de uma possível correção futura. Então eles reduziram a taxa Selic para 2,25 e deixaram ainda, né, uma janela de correção aí. O que me leva a crer que veremos mais dessa novela ainda, tá? A Selic ainda pode reduzir mais, tá? Não sei quanto, não sei quando, mas nada é muito improvável, né? Nesse nosso cenário econômico brasileiro. Então, assim, os juros praticamente zerados do dólar lá fora, além de enfraquecer o real, ele acaba aumentando o risco Brasil, né? E reflete um movimento global para fortalecer a economia americana, né? Alocando mais ativos nas suas ações, né? Lá eles têm uma política de lower bounds. Se eu tiver com a fluência correta, né? Não sou nenhum fluente no inglês, né? Lower bounds, né? Que significa os juros reduzidos, né? Juros reduzidos a quase zero, né? De fato, é mais suave tomar risco nos Estados Unidos do que em países emergentes como o nosso,
tá? Muitos investidores, pessoas físicas, né? Pessoas que tinham seus investimentos alocados em renda fixa, eles estão migrando para a Bolsa de Valores, sendo estimulados pela queda dos juros, tá? Pela busca da rentabilidade e por questão de educação financeira. As pessoas têm procurado aprender mais sobre o cenário econômico, sobre o cenário político, sobre o mercado financeiro, né? E de fato estão correndo mais risco, né? Em busca de uma rentabilidade maior do que a renda fixa está pagando. Ainda mais com essa queda agora aí da taxa Selic. Eu vou até dizer algo, repetindo o que o Thiago, né, da T2, quem não conhece, a T2 é uma escola de certificação e é um cara de excelentíssimo gabarito para falar sobre isso, né? Ele falou ontem numa live que ele postou exatamente sobre a queda da Selic. Ele falou o seguinte: toda vez que a Selic é reduzida, a grande pergunta é: e agora? O que eu vou fazer com meus investimentos, com meu dinheiro? Cara, nada. Tu não vai fazer nada. Porque é o seguinte, as pessoas têm mania de quando tem uma reserva de emergência, elas querem mexer nessa reserva de emergência, tá? Deixa eu só fechar aqui que os caras estão batendo aqui o martelo e não tá legal. Eu gosto de gravar aqui nesse meu cantinho aqui do lado da varanda que bate um vento. Mas o pessoal aqui do lado do meu apartamento tem um clube, o pessoal tá fazendo uma reforma aqui, começaram a batucar ali, né? Enfim, as pessoas têm mania, né, de querer mexer na reserva de emergência quando tem reserva de emergência. Só que, cara, é um pensamento totalmente incoerente, cara. Porque reserva de emergência, velho, é para emergência. Você não tem que querer buscar rentabilidade. É para você ter a liquidez, tá? Eles estão confundindo o mais importante, né? Cara, acho que não compensa você gastar energia para trocar 6 por meia dúzia. Você tem que olhar para o ganho real, de fato, tá? Não tem diferença entre você ganhar 2,25 e buscar uma rentabilidade de 2,35, 2,45. Não tem uma... Cara, você não tá falando de milhões, tá entendendo? Se a gente tivesse falando de milhões, beleza. Só que, cara, ninguém tem milhões como reserva de emergência, para começo de conversa. É isso, tá? A diferença, na verdade, de uma Selic baixa é exatamente o resultado no médio e no longo prazo. A gente vai entender essa diferença no médio e no longo prazo. Porque assim, imagina o seguinte, imagina a taxa de juros do Fed, né, do Banco Central Americano. Cara, é mínima. Lower bound, lembra? Praticamente zero. Tá? Então é o seguinte, imagina um investidor estrangeiro, o que ele vai pensar? Cara, a economia americana é uma economia forte, consolidada, tem uma moeda forte, né? O dólar é a moeda principal no mundo na atualidade. Tá? É a moeda e a economia mais segura do mundo. O que o investidor estrangeiro vai pensar? Vou botar meu dinheiro nessa economia ou vou botar lá no Brasil? Brasil que vive uma crise política, né? Brasil, que a moeda do Brasil é o real. Muitos falam, porra, o que é o real? Onde é que o real é aceito? Cara, eu posso estar errado, mas pelo que eu saiba, o real só é aceito no Brasil, tá? Então assim, o cara vai ter que trazer o investimento dele para cá, vai ter que transformar o dinheiro dele em real, vai perder rentabilidade com isso, tá? E ainda tem o risco Brasil. Cara, há de fato uma fuga dos investidores estrangeiros nesse momento, né? Lembrando que estamos falando de milhões, tá? E assim, ele vai ficar pensando, vai valer a pena eu me expor a uma moeda fraca para ganhar 1 ou 2% a mais? Não, não vai. Tá entendendo? Então assim, isso vai causar uma redução, de fato, de capital estrangeiro no Brasil, tá? Isso vai aumentar a demanda de dólar e vai diminuir a oferta da moeda americana, causando um aumento do valor da moeda aqui no Brasil. Isso é fato, beleza? A nossa economia, na verdade, ela é dolarizada. Vocês que estão assistindo agora aí o canal, vocês estão assistindo provavelmente por algum dispositivo dolarizado, cara. Seja um computador, seja um smartphone, seja um iPad, sei lá. Mas de fato vocês compraram esse equipamento dolarizado. Tá entendendo? Então assim, além dos investidores fugirem do Brasil, as importações terão um aumento nos preços. Tudo que você compra, de fato,
é importado, tá? E isso vai aumentar devido a essa demanda do dólar, tá bom? A inflação, na verdade, ela não é a grande vilã do atual momento, porque nós estamos, de certa forma, com a economia equilibrada, graças à emissão de dólar do próprio Fed e dos outros bancos centrais pelo mundo. O Paulo Guedes ele falou que o nosso Banco Central poderia sobreviver emitindo mais real. Só que isso aí causa inflação. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência econômica aí, estude um pouquinho, vai entender o que eu estou falando, tá? Então, assim, lá na frente, o que isso vai gerar lá na frente, né? Com isso, com a inflação determinada, o varejo vai começar a demitir. Se o varejo demite, ele não demanda na indústria, né? Com isso, a indústria vai demitir também e vai parar de demandar dos produtores. E com isso, os produtores vão parar de produzir, porque não vai ter ninguém comprando deles. Aí sim, isso vai gerar queda de inflação, um aumento de desemprego e uma queda na produtividade. Se por acaso houver uma retomada dessa produção, isso aí a gente está cogitando a hipótese desse cenário, né? A inflação tomou conta de tudo, o dólar lá nas alturas. Se por acaso lá na frente houver uma projeção nessa retomada, né? Vamos retomar a produção. Cara, os estoques vão estar baixíssimos, o dólar nas alturas, e com isso quem vai nos visitar de novo? A inflação. Vai ser nossa preocupação novamente. Então assim, no curto prazo o dólar está subindo. Ponto. No médio e longo prazo, a inflação vai estar presente, tá, nas alturas. E aí o governo vai voltar para controlar como? Subindo as taxas para conter isso tudo de novo. É isso que acontece. Tá? A minha aposta pessoal, como eu falei lá no início do vídeo, é que com essa janela de correção que o Copom deu, tá? Que o Copom deixou, na verdade, possivelmente poderíamos ver a Selic cair mais ainda esse ano ainda, em 2020, tá? É o que eu acho, é a minha aposta pessoal. Agora, se vai acontecer, se não vai acontecer, não tem como a gente bater o martelo, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Mais uma vez, deixa seu like. Eu tô gostando de fazer esses conteúdos para vocês, tá enriquecendo o meu conhecimento. Eu acho que eu tô agregando valor para vocês também. Então, assim, sejam bem-vindos. Curtam, compartilhem e boa colheita. Mais uma vez, fica com Deus.